Eu acho ótimo quando o filme tem interesse suficiente pelo tema ou pela figura, né, que ele está abordando, a ponto da gente também se interessar e admirar. Bora falar de Um Lobo entre os Cisnes. Antes de tudo, eu peço para você dar aquele like nesse vídeo. Eu sou Pedro Henrique Figueira, então se você chegou agora, né, por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Então aproveita e já se inscreve ativando as notificações, né, para sempre receber o aviso de vídeo novo, beleza? Bom, o nosso cinema se destaca bastante por trazer cinebiografias de figuras da música ou política, né, por exemplo, desconstruindo a imagem de estrelato para, de fato, mostrar esses artistas com dores e desafios como qualquer um de nós, né? E é muito interessante projetos como esse, né, Um Lobo entre os Cisnes, que fogem do lugar comum, do que a gente vê, e que acaba abordando artistas e temas que não estão frequentemente na mídia, não é de fácil acesso, ou que não são de conhecimento pela maior parte do público. A gente tem aqui um recorte da história do bailarino Tiago Soares, que se tornou o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres e também referência internacional da arte. A juventude do Tiago, de como que ele, criado no subúrbio do Rio de Janeiro, em Vila Isabel, trocou as batalhas e a paixão do hip hop pelos palcos do balé clássico. Sob a forte influência do seu mentor Dino, uma difícil relação ali de mestre e aprendiz que transforma a vida de ambos. Eu não sabia muito, né, sobre o Tiago, além das matérias e algumas apresentações que eu já tinha visto dele na televisão, então eu me surpreendi muito pelo fato dele não gostar do balé desde sempre. E como eu falei, esse filme é um recorte, sem o intuito de contar toda a história de vida, né, do Tiago. Esse detalhe acaba jogando muito a favor do filme, de se concentrar na fase de descoberta do Tiago pelo balé, né, da paixão dele, da dança clássica não só como carreira, mas como meio de transformação social. De um jovem marrento, ansioso e sem disciplina, o Tiago é educado através do balé. Aos poucos ele vê o futuro que pode construir ali, mas sem pressa do roteiro e em tirar as amarras que impedem ele de crescer. Porque tem um machismo bem forte nele, principalmente porque a gente fala de um contexto dos anos 90, né? E o Tiago acaba virando o próprio inimigo. Mais do que a rigidez, né, do mentor dele, que na verdade só quer abrir os olhos dele para o próprio talento. E por bem, você não merece nem tempo. E é tão legal ver e entender os dois conflitos internos, né, do Tiago, que um é ele se livrar de preconceitos para, enfim, aprender, né, o balé, e o outro é entender que um sonho não substitui o outro, né? Aprender a se ouvir os outros e descobrir as possibilidades, né, do próprio corpo, e ele não vai trocar o hip hop pelo balé necessariamente. O personagem questiona se a escolha do balé vai fazer ele abandonar, né, o hip hop. Mas o roteiro faz questão de destacar como que essa predisposição, né, à dança que ele tem só traz benefícios. E eu sinto que o filme também une bem, né, esses dois universos, né, do balé e do hip hop, inclusive na escolha da trilha sonora, conforme a gente se encanta com o balé, como que o Tiago também se encanta, né, conforme a gente assiste. E como o Matheus Abreu passa verdade interpretando o Tiago, definindo o seu próprio entendimento sobre a figura real, né, do bailarino, com sentimentos, descobertas e o crescimento pessoal e profissional que o personagem passa. E essa verdade que também é passada nas performances de dança, dos treinos e dedicação que o Matheus teve, né, para viver, né, o papel, inclusive fisicamente. Mesmo com o uso de dublê, né, como eu pesquisei depois, isso não incomoda, já que fica imperceptível, né, quais cenas não é o ator em cena. Inclusive, o Matheus foi vencedor do prêmio de melhor atuação principal no festival Cine Ceará do ano passado. E já que eu citei a dança, eu destaco ela agora, que é praticamente uma personagem, né, do filme. A dupla de diretores, né, Marcos Schwentman e a Helena Barzak, conduzem as cenas, principalmente das aulas, com muita delicadeza, com muita fluidez. Tem um plano sequência lindo entre os personagens do Tiago e da Germana, interpretada pela atriz Júlia Serradas, que talvez seja a melhor cena do filme, sabe? Que funciona como desenvolvimento dos dois como dupla, né? E também passagem de tempo. Cenas como essa, os diretores demonstram toda a paixão deles, né, pelo balé, e que também me fez apreciar muito cada detalhe do que eles apresentam ali. Essa boa direção também se estende em momentos-chave, né, do filme, como quando o Tiago entra pela primeira vez no Teatro Municipal, né, do Rio.
cara, é uma demonstração do brilho no olhar do personagem, com a câmera reforçando a imponência e a riqueza que o teatro, né, proporciona. Eu senti como se a história daquele lugar estivesse sendo contada através das imagens, né, que os diretores estão mostrando em tela. As mesmas imponência e riqueza nas cenas em Paris, onde o filme também foi gravado. A gente vê todo o caminhar do Thiago até o palco, na competição que ele participou em 1998, naquela expectativa de uma grande apresentação, com um figurino também muito bonito, incrível, sendo o ápice de todo o seu aprendizado e o crescimento junto com o Dino. O Dino, que é bem interpretado pelo ator argentino Dario Grandinetti, né, eu espero que esteja falando certo, que você deve conhecer pelo filme Relatos Selvagens, de 2014. Aliás, o Dario também foi premiado, né, no Festival Cine Ceará, e o Dino é aquele tipo de tutor rígido, né, e de certa forma controlador, como o roteiro mostra pra gente, né, sobre a sua vida pessoal, que dificilmente se abala por qualquer coisa. Mesmo que ele tenha uma forma tortuosa, né, de educar o Thiago, ele passa ensinamentos importantes e de acordo com as necessidades do Thiago. Disciplina, controle, postura que todo profissional precisa, e ele entende exatamente o que funciona para o Thiago. É como um diamante bruto que precisa ser lapidado. Eles são muito parecidos, conforme o roteiro demonstra, né, na teimosia ali principalmente. Então a conexão entre eles se revela de uma forma muito natural, com o Dario e o Matheus representando bem essa parceria em cena, e o Dario também demonstra uma perfeita construção e desconstrução da figura de homem forte, né, do Dino, como uma máscara que, na verdade, protege ele do que pode sofrer como um homem gay nos anos 90. Né? Uma pena que o filme não é totalmente bem executado como uma apresentação de balé. Existe um problema na forma como o roteiro utiliza as personagens femininas apenas como plataforma para o crescimento do personagem do Thiago. Entre falas de carinho, broncas e palavras de incentivo, elas nunca de fato possuem uma história que não circule, né, o Thiago. Eu acho ruim nesse sentido, principalmente para que as personalidades delas sejam melhor definidas e as personagens não pareçam tão passageiras, o que para mim não condiz com o que o filme quer defender sobre o balé. A professora Raquel, interpretada pela Margarida Villanova, por exemplo, se limita em sua maioria, né, a reforçar ao Thiago o quanto que o Dino é um grande mentor. Outro ponto são as alunas da escola de balé, que são resumidas a destacar o lado mulherengo do Thiago, sem muitas conclusões. Por outro lado, eu entendo algumas dessas questões, né, e decisões pelo ponto histórico. Dentre todas, felizmente, a personagem da Germana tem mais presença nas cenas de dança e de conversas com o Thiago, dando a oportunidade da atriz Julia se destacar em pequenos momentos, né, em algumas cenas ali, além do filme também construir de uma forma muito poética até, bem bonita, a primeira relação sexual dos dois como se fosse uma dança, uma conexão. E por fim, eu senti que depois das cenas em Paris, o roteiro não tem tanto o que contar, né, e se apressa um pouco ali na conclusão, preenche algumas lacunas importantes em poucas falas, como quando é só citado, ao invés de mostrarem, né, que o Thiago ganhou a medalha de ouro no Teatro Bolshoi. E assim a montagem, algumas vezes já ali pelo final, fica sem muita liga, né, entre uma cena e outra. Um gostinho levemente amargo, né, por esses defeitos, mas antes o filme já tinha demonstrado qualidade suficiente e despertado o meu interesse, pelo menos, pela história do Thiago Soares. Uma cinematografia nacional com elegância, com encanto, como o próprio balé se apresenta para nós. E aí, já conheciam a história do Thiago Soares? Ficaram animados para assistir Um Lobo entre os Cisnes ou já assistiram? Bora conversar aqui nos comentários. E aquele recado, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like e compartilhar com seus amigos também, porque me ajuda bastante para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. Até a próxima, gente!